Olá, amado, seja muito bem-vindo ao canal Nova Era Holística. Eu me chamo Bruna Guimarães e hoje eu venho compartilhar 10 dicas com vocês, tá? 10 dicas de terapia alternativa. São hábitos, são pequenas situações que você pode incluir no seu dia e isso vai te trazer um efeito terapêutico, tá? Não substitui o tratamento terapêutico com um profissional, porém são hábitos que te trarão efeitos terapêuticos, tá? Todas essas dicas que eu vou passar para vocês são dicas que eu agreguei no meu dia a dia e agreguei até antes de me tornar terapeuta, tá? Depois que eu me tornei, eu percebi o quão importante isso é. Ganhou mais um peso, positivamente falando, para mim. Mas todas as dicas foram por mim testadas, tá? Então comigo deu certo e continua dando. E eu quero compartilhar com vocês e na esperança de que contribua muito, muito, muito com a vida de cada um, com o coração de cada um, tá bom? Então vamos lá. Ponto 1. Escrita terapêutica. Não sei se você tem o hábito de escrever. Se você tiver, melhor ainda. Se você não tiver, começa ao menos com uma ou duas frases, tá? Por exemplo, hoje eu me senti com raiva. Hoje eu me senti triste por causa daquela situação, tá? Isso é um exemplo muito básico. A escrita terapêutica, à medida que você vai aprimorando, você consegue colocar mais coisa para fora, né? E aí o importante de você saber é que a diferença da escrita terapêutica para uma escrita comum é que na escrita terapêutica você precisa ser muito honesto, mas você precisa ser muito honesto com você mesmo, porque ninguém vai ter acesso a esse escrito, tá? A não ser que você queira compartilhar com alguém. Mas esse escrito é para você se situar aonde é que você se encontra emocionalmente, aonde é que você se encontra psicologicamente. Você consegue meio que fazer um mapeamento, tá? Por exemplo, você começa hoje e daqui a 2 meses, quando você volta para o escrito de hoje, você consegue ter uma noção se você melhorou, se você resolveu aquela situação que você anotou, ou se você percebeu que piorou, tá? Então, assim, eu trouxe aqui 2 livrinhos, tá? Nos quais eu faço as minhas escritas terapêuticas. Esse aqui é do ano passado. Eu escrevo bastante, tá? Eu sou uma pessoa que gosto mesmo de colocar as minhas emoções num papel. Me ajuda muito. E assim, fazendo um comparativo, porque assim, eu sei que esse ano não terminou, claro, né? Estamos em 2023. Mas só de comparar o que eu escrevi aqui com o que eu escrevi aqui, eu já consegui mapear certas coisas que me doíam antes e que hoje não doem mais, tá? De uma forma ou de outra eu consegui resolver. Bruna, então eu escrevendo eu consigo resolver? A questão não é essa, sabe? A questão é que você tira aquele peso de dentro de você quando você coloca no papel, tá? Então tem muita gente que assim, tem assuntos particulares, tem segredos, tem coisas que você não quer compartilhar, mesmo que você tenha intimidade com a pessoa. Então a escrita terapêutica, ela é literalmente um terapeuta que não vai te julgar. Eu costumo chamar esses meus livrinhos, né, de terapeuta do acolhimento, tá? É um terapeuta que ele não te julga. Você pode escrever o pior sentimento que passou pela sua cabeça, coração e enfim, prejudicou o teu dia, o teu humor, que não vai te julgar, tá? Mas você precisa ser muito honesto para falar sobre isso aqui. Então, assim, eu quis colocar a escrita terapêutica já no primeiro ponto, porque, claro, tudo que eu vou trazer aqui é muito importante, mas dentro da minha experiência,
tá no topo, assim, do que mais contribuiu na minha jornada, tá bom? Vamos pro ponto 2, energização solar. Energia solar é energia vital, tá? Por que que as pessoas, né, os nutricionistas e, enfim, todas as pessoas que trabalham nessa área, indica tanto que a gente consuma alimentos que estão vivos, né? Que são as frutas, as verduras, comida que vem da terra, né? Do que aquela comida que é fabricada e armazenada e colocada ali numa prateleira. A energia solar, ela traz a vitalidade para a terra, né? E faz tudo crescer. E quando a gente se alimenta daquilo, a gente está colocando essa luz, essa energia vital dentro do nosso corpo, tá? Olhando por uma perspectiva de que tudo é um no universo, nós, enquanto humano, enquanto parte de tudo isso, precisamos nos alimentar dessa energia solar, tá? Então, não são só as plantas, não é só a terra, tá bom? Nós também. Então, energia solar é algo que contribui muito no nosso humor, nos nossos sentimentos e na nossa vontade de viver, principalmente, tá bom? Então, como é que isso entra como dica, tá? Se você puder, eu não sei se você mora em apartamento, em casa, não sei como é a sua situação. Se você puder ter um contato direto com o sol, tá? Seja se sentando num espaço onde você consegue levar sol no corpo inteiro. Seja sentado frente a uma janela, onde você consegue receber essa energia solar. E receber ela por uns 10 minutos por dia, tá? E claro, respeitando o horário em que você pode tomar esse sol sem que te faça mal, tá bom? Que é aquelas primeiras horas da manhã. Faça esse exercício. Não sei se vocês conhecem, mas nós temos órgãos energéticos, tá? Então, em alguns pontos do nosso corpo, nós temos pequenos portais, pequenos vórtices, é onde a gente troca a energia, tá bom? Uns com os outros e por onde a gente recebe as energias também, sejam elas boas ou ruins, né? Nós humanos costumamos tratar dessa forma. Mas, enfim, quando a gente vai para o estudo mesmo da energia, a gente entende que não existe energia boa ou ruim, tá? Mas aí já é outro assunto. As trocas acontecem por esses pontos do nosso corpo e o recebimento também, ok? Então, se você puder conscientemente se colocar diante do sol, intuindo que você seja recarregado, que essa energia de vida adentre em todos os seus chakras, em todo o seu corpo, em todo o seu espírito, tá bom? É muito, muito, muito importante, porque você está dando vitalidade todos os dias para você, tá bom? O sol é tão importante que criaram, né, os cosméticos aí da vitamina C, da vitamina XYZ, enfim, que é meio que tentando fazer uma substituição, né? Traz logo aquela coisa de assim, se você tem uma rotina muito agitada e você não consegue, né, se dedicar e tomar esse sol, você substitui por aquele cosmético. Então, assim, isso não é revelado, né, na mídia, mas indiretamente é indicado de que a gente precisa dessa energia, sabe? Seja através de uma boa alimentação, seja através dessa reposição da vitamina C, né, que um cosmético, entre aspas, traz. Então, assim, se você tiver um contato direto, claro que é muito melhor, tá bom? E se você não puder nesse horário, você pode tomar a partir das 4h30 da tarde, tá bom?
ele já não vai estar mais tão intenso, mas o que importa é a sua intenção de se colocar ali para ser energizado, tá bom? Terceira dica é o aterramento. O aterramento é aquele momento que a gente se coloca descalço e coloca os pés no chão. E aí a gente faz uma ligação ali com o elemento terra. Mais uma vez, voltando, né? Nós somos integrados com todo o cosmos. Nós somos feitos dos 4 elementos, tá? Dos 5, porque também tem o espírito. Então, nós temos tudo isso dentro de nós, tá? E é tão interessante esse contato, essa conexão, né, com os 4 elementos, que eu vou gravar um vídeo para vocês falando sobre isso e tenho certeza que vocês vão gostar muito de saber, porque é muito importante mesmo, tá? Então, assim, aterramento é esse momento que você coloca seus pés no chão. Se você puder colocar esses pés no chão, na terra mesmo, coloca, tá? Esses 10 minutinhos. A energia do sol, ela vem de cima. A energia telúrica, ela vem de baixo, ela vem da terra, tá? Então é uma energia de ancoramento, é uma energia de firmeza. Quantas vezes a gente precisa dessa energia no dia a dia? A energia de ação. Às vezes você tem tanta ideia, mas parece que só fica aqui, ó. Teus projetos só ficam aqui, porque falta a firmeza, falta a ação de colocar eles para frente. E isso é porque falta aterramento na tua vida, falta essa energia de ancoramento. Então, esse movimento que você faz de se colocar pés descalços na terra, tá? Nos nossos pés, nessa imagem não vai aparecer, mas nos nossos pés aqui embaixo também tem esses portais, tá? Para que suba essa energia de ancoramento nos seus campos, né? Nos seus corpos. Então, esse movimento de aterramento de pés no chão significa isso, tá? Tanto você pode ficar em pé, quanto pode ficar sentado. Bruna, não tenho acesso à terra, como é que eu faço? Pode ser uma grama, tá? Ou pode ser um chão mesmo, um chão que tenha cimento, um chão que tenha cerâmica. Claro que é menos indicado, não é que não vai fazer efeito, porque tudo tá na nossa intenção, tá? Mas se você tiver esse contato com a natureza, é ainda melhor, tá bom? Se você não conseguir fazer todos os dias, mas se pelo menos uma vez na semana você tiver acesso a um canto que tenha natureza, faça conscientemente esse momento. Se presenteie com este momento, tá bom? Ponto 4, caminhada consciente e meditativa. Fazendo alguns estudos de meditação, eu soube que caminhar também é meditativo. A gente tem muito aquele hábito, né, de achar que só quem fica sentado naquela posição de lótus, fechando os olhos, entoando alguns, né, sons, que é meditação, e é também, tá? Mas existe uma caminhada meditativa. Você pode caminhar num ritmo e você consegue ir trabalhando a sua mente a partir dali. Então, mesmo que você não consiga, né, esse lado meditativo na caminhada, a própria caminhada em si, ela vai movimentando as energias que estão dentro de você. Então, eu não sei se já aconteceu isso com você, né? De passar por uma situação complicada, um problema, uma preocupação, e aí você ia andar, seja por vontade, por intenção, seja porque você teve que resolver alguma coisa em outro canto e precisou andar demais. Eu não sei se você já passou por isso, mas assim, traz um alívio muito grande, entende? Não é que, e você pode até chegar em casa já com a solução bem fresca na sua mente, porque você mexeu aquela energia. O estresse, os problemas, eles acabam deixando a gente num lugar de muita contração.
a gente fica muito reprimido, tá? E quem tá reprimido, quem tá naquele lugar mais assim, não consegue expandir, tá? Então isso é para tudo na vida, isso é meio que uma metáfora que vale para tudo na vida. Se você tá aqui dentro dessa caixinha, você não consegue expandir para a vida. E o tal do problema, o tal da situação difícil, né? Tem muito esse costume de nos trazer para essa caixinha e achar que aquilo ali resume nossa vida. Então, quando você caminha, você está botando energia em movimento, tá? Você está vendo outras coisas, você está mexendo essas energias. Então, assim, você sabendo disso ou não, você já chega em casa com uma outra perspectiva, tá? Você soa, você coloca muita coisa para fora. Então esse efeito não é só físico, é um efeito energético e emocional que acontece dentro de você também. Então assim, é outra coisa que na minha vida fez um grande efeito. Já passei por quadros assim de depressão, quadros de baixa estima, e caminhadas assim foram presentes terapêuticos para mim. Trouxeram esse efeito terapêutico para mim. Eu consegui descarregar uma coisa que eu poderia levar para uma outra pessoa. Eu poderia chamar alguém para conversar sobre esse meu problema e de repente despejar tanta energia negativa naquela pessoa que enquanto eu ficasse aliviada, ela ia sair toda intoxicada de tanta energia que eu joguei nela. Então as caminhadas, elas me trazem um lugar de um efeito meditativo e terapêutico, assim, incrível, tá? Apreciem a caminhada também. Escolha o lugar que você vai caminhar e aprecie essa caminhada. Olhe para as pessoas, olhe para as árvores, olhe para o que tiver ao teu redor, mas ressignifica, tá? Depois dessa caminhada, ressignifica o que te levou a ela, tá bom? Ponto 5. Yoga e respiração consciente. Gente, eu sofria de dores na coluna que, assim, era muito complicado, assim, pra mim, sabe? E eu sei que vem de posturas incorretas. Eu sempre fui aquela adolescente que sentava mais curvada, ou que me jogava no sofá de um jeito... Enfim, ainda preciso melhorar bastante, mas hoje pelo menos eu tenho a consciência, né? E aí imediatamente eu já me organizo, assim. Mas eu já sofri bastante com dor na coluna por causa de má postura, e a yoga trouxe pra mim, assim, o remédio que eu precisava, sabe? Sem precisar tomar aquele remédio literalmente. A yoga trouxe para o meu corpo vida, trouxe vida saudável, trouxe esperança de que eu pudesse melhorar, tá? E claro que eu tinha que trazer a yoga para cá, porque é um método terapêutico que você consegue, inclusive, assistir aulas no YouTube de forma gratuita. Tudo que eu falei até agora, você consegue fazer na sua casa sem gastar ou sem ter muitas complicações, tá? A escrita terapêutica, você precisa ter um caderninho, tá bom? Na energização solar, você precisa estar exposto ao sol. No aterramento, você precisa estar exposto à terra, né? Na caminhada, você só precisa colocar ali seu tênis e vai caminhar. Então, na yoga, você pode ter acesso a aulas de forma gratuita na própria plataforma aqui do YouTube, tá bom? Então, é realmente assim, separar um espaço na sua casa para que você possa, né? Se você não tiver um tapetinho, forma um lençol que seja um pouquinho mais grossinho no chão, ou faz em cima da cama, ou faz em cima do sofá, tá? Facilita a tua própria vida, mas se dê de presente esses momentos terapêuticos, tá bom? E por mais simples que pareçam, tá? Vou repetir isso aqui. Por mais simples que pareçam, confiem, só sigam, só façam, se permitam fazer aí por uma semana e depois decide se tu quer fazer mais ou não, se teve efeito ou não, tá bom?
Então, assim, yoga e respiração consciente. A respiração, ela já vai vir com a yoga. Quando eu comecei a fazer, eu descobri que eu não sabia respirar, que nós não sabemos respirar da forma certa. E aí, assim, eu não vou ensinar aqui, né? Vou deixar para os profissionais dessa área fazerem, né? Esse ensino aí para vocês, mas assim, mudou a minha vida também essa coisa de respirar certo. Ajuda até nas nossas emoções. Se você receber assim uma notícia surpresa e essa notícia for negativa, o fato de você estar respirando corretamente já não te leva para um lugar mental de sufocamento, aprisionamento. Nossa, esse problema vai me matar, vai me levar para um lugar que eu não vou conseguir resolver. Então, assim, a respiração consciente aliada à yoga são métodos terapêuticos que salvam realmente, tá? Procurem, tem aqui no YouTube, tá bom? Ponto 6. Frequências vibracionais. Eu vou deixar aqui embaixo um canal de uma professora de yoga maravilhosa que eu assisto e faço através dela. E vou deixar também 2 canais de frequências vibracionais. O que são frequências vibracionais? São aquelas musiquinhas que geralmente a gente escuta mais, né, quando é ligada à meditação. E aí elas te levam para aquele efeito, para aquele lugar de relaxamento, para aquele lugar de centramento, como se você voltasse para si mesmo, tá? A diferença é com a frequência vibracional, ela não só fica nesse lugar simples que eu estou descrevendo, tá? A frequência vibracional, ela consegue mexer nas suas células, tá? Então, assim, já é uma medicina, tá bom? Medicina essa que eu uso muito. Se eu tiver uma dor de cabeça, eu uso uma frequência vibracional para dor de cabeça. E paro ali e escuto por 1 hora. Se eu tiver com dor de coluna, eu uso uma frequência vibracional para restauração da coluna. Lembrando que esse vídeo é sobre alternativas terapêuticas, tá? Complementares. Então, jamais essas dicas vão substituir um serviço do médico, por exemplo, tá? Então, se você está com dor de coluna, claro que você tem que procurar um médico para saber o que é, entende? Agora, para quem gosta, né, de adicionar métodos alternativos, você pode ir num médico, mas você também pode fazer um yoga em casa, entende? Você pode ir no médico, mas você pode ouvir uma frequência vibracional, porque o médico, ele cuida da tua saúde física. E o que eu estou te passando aqui vai cuidar da tua saúde emocional, energética, mental, espiritual. Então, assim, uma coisa vai complementando a outra, mas uma coisa não substitui a outra, entende? Então, só para deixar claro para vocês. As frequências vibracionais é o tipo de medicina que vai revolucionar muito, muito a saúde aí futuramente. De verdade. Procurem, vocês não vão se arrepender. Testem, tá? Coloquem, dependendo da dor que vocês estejam sentindo. E também pode ser emoção, tá? Então, de repente, nossa, eu tô muito ansiosa, eu não tô conseguindo sair desse estado. Coloque uma vibração, uma frequência vibracional para a ansiedade e se deite. Se permita ficar ali escutando e se entregando àquele momento, porque vai mexer a nível celular. É esse nível profundo que mexe no ser humano, tá bom? Ponto 7. Eu tô olhando aqui pro lado porque eu fiz uma colinha, tá? Já é de praxe, né? Mas deixa eu ver aqui. Ponto 6.7. Dedicação a uma arte. Nossa. Gente, a arte salva, né? A arte é tudo. E eu poderia colocar aqui dedicação a um hobby. Você sabe do que você gosta.
Você pode não ter tempo de fazer e de se dedicar ao que você gosta hoje, tá? Mas você sabe do que você gosta, você sabe que você tem talento para alguma coisa, de repente você fala bem, você gosta de falar, né, assim, você tem conteúdo para passar, então sua arte é a comunicação, às vezes sua arte é a escrita, tá? Então você gosta de se desenvolver através daquilo que você coloca no papel, às vezes é a dança, então a tua arte é o teu corpo, o teu pincel, né? É o teu corpo e a tela é a dança. Às vezes é a pintura que você gosta. Então, assim, acha o que te descreve na arte e se joga nela. Pelo amor de Deus, se joga nela. Salva tua alma através da arte. Agora isso sim, pode ser 1 hora por dia, meia hora por dia, mas tira esse tempo, porque assim, ó, o dia tem 24 horas. A gente entrou muito naquele costume de dizer, mas eu não tenho tempo, mas eu não tenho tempo. Olha, tempo e dinheiro é uma questão de prioridade. Ponto final. Prioridade, tá? Então, dentro do teu tempo, você consegue se reorganizar ali em meia hora para uma arte. 1 hora para uma arte. Ou então, eu tenho mais tempo no fim de semana, vou me inscrever num cursinho e vou fazer. Ou assistir aulas gratuitas no YouTube, tá? Que tem. Então, a arte vai te devolver a tua alma. E muitas pessoas entram em combustão e vêm para a terapia porque se perderam de suas almas. Se encontraram, e a arte te traz de volta, porque ela traz esse efeito terapêutico para a sua vida, tá bom? Vamos lá, ponto 9, livros de autoajuda. Tem gente que tem preconceito com livro de autoajuda, tá? Não gosta, diz que não precisa de ajuda, e infelizmente isso acontece, tá? Uma pessoa que escreve um livro de autoajuda, ela é no mínimo um terapeuta. Porque quem escreve esse tipo de livro é filósofo, psicólogo, especialista. Então, às vezes, você não tem condição de pagar R$100 numa sessão terapêutica, mas você passa por um sebo e você acha por 5, 10 reais um livro de autoajuda que pode dar uma guinada na tua vida incrível, tá? Quanto mais eu lia livros de autoajuda, quando eu não era terapeuta, que até hoje eu leio e amo, quanto mais eu lia, mais eu me sentia ajudada, acolhida, conhecedora de mim, do porquê que eu estava passando por aquilo, aplicando as dicas à minha vida. Então, assim, assim como o livrinho, né, assim como o caderno da escrita terapêutica, o livro, ele é teu amigo terapêutico também. Ele vai te trazer um efeito terapêutico, porque você se sente acolhido. Para aquele escritor estar escrevendo sobre aquilo, no mínimo ele vivenciou aquilo, tá? Ou ele estudou muito para escrever sobre aquilo. Então, assim, se você é uma pessoa que tem esse tipo de preconceito com livro de autoajuda, só tenta aplicar isso na tua vida, um conteúdo de um livro aí que você se permita ler na tua vida. E se você já é essa pessoa aberta a isso, olha para esses livros com esse olhar terapêutico. Olha nesse intuito, tá? De que vai te ajudar, de que vai te trazer aconselhamentos terapêuticos. Tá bom? Ponto 8. Ponto 9. Participar de limpezas energéticas mensais. Esse é meio que um convite aí para vocês, tá? Recentemente eu comecei um projeto no qual eu faço atendimentos coletivos 1 vez no mês por um valor 3 vezes abaixo do atendimento comum que eu cobro, tá? Então, todo mês, todo dia 7 dos meses de 2023,
eu vou estar fazendo uma limpeza energética coletiva. Então, a desse próximo mês, tá? Mês de julho de 2023. Então, se você estiver vendo esse vídeo antes e você tiver interesse, já é um convite, tá bom? Eu vou estar promovendo e o foco vai ser emoções. Então, vai ser uma limpeza energética das emoções. Você vai conseguir fazer um tratamento completo, uma limpeza de energia das emoções completo por um valor muito abaixo da sessão comum, tá bom? Eu já vou logo dizer o preço aqui, que enfim, é um valor tão simbólico, é mais para contribuir com a manutenção aqui da minha salinha terapêutica, para minha manutenção de cursos também, porque eu sempre tenho que estar fazendo cursos para melhoramento de técnica, para aprender novas técnicas, então eu pago, né, para isso também. Então, assim, para participar, R$30, tá? R$30. E 1 hora de atendimento, limpeza completa. Julho vai ser emoções, tá bom? Então, se você estiver vendo a tempo, se inscreve. Se não, deixa aqui embaixo, quero participar da próxima, tá bom? Que aí a gente vai se comunicando. Mas, enfim, por que é importante fazer limpeza energética? Porque a gente acumula muita energia negativa e bloqueadora dentro da gente, que a gente não sabe nem como é que a gente chegou nesse nível, tá? Então, tanto pode ser coisas, questões de infância, que a gente ainda vem trazendo, como pode ser um trabalho que você não gosta, mas que você tem que ir todo dia. Uma relação que você tá vendo que não tá indo pra frente, mas que você não tá conseguindo se desvincular. Uma relação com a mãe ou com o pai muito turbulenta. Então, os motivos são diversos. Mas tudo que vai acumulando dentro da gente, a gente não sabe de onde vem, mas ela vai acumular do mesmo jeito, tá? E a tendência é te bloquear pra vida. Então você não consegue seguir direto, você não flui. Então às vezes você dá tudo de você para conseguir aquele emprego, tudo de você para conseguir uma função melhor, um relacionamento melhor, mas parece que a coisa é um ciclo repetitivo assim, ó. Sai de um relacionamento, entra num pior, sai de um relacionamento, entra num igual. Então tem um bloqueio aí de um padrão repetitivo que a gente precisa trabalhar, e a limpeza energética ela vem com tudo em cima disso, tá bom? Então fica aí o convite. E assim, eu coloquei aqui como dica pelo fato de ser acessível, sabe? De ser mais acessível do que outros tratamentos aí, que isso não é valor de comércio, não é valor de mercado, esses R$30. Mas eu coloquei aqui exatamente por isso, porque é algo que se você de repente tentar separar, talvez você consiga. É uma forma de você cuidar de você, cuidar das suas emoções, da sua mente, do seu espírito, da sua energia e fazer uma varredura, porque todo mundo precisa disso, tá bom? Então, aí eu escrevi ali 10 dicas e eu percebi que eu pulei um número. Então, isso significa que são 9 dicas ao invés de 10. O que é que eu posso acrescentar aqui? Eu acho que eu vou acrescentar aromaterapia. Acho que eu vou acrescentar aromaterapia. Agora sim, tem algumas ressalvas, tá? Não é todo óleo que você pode passar na sua mãozinha e inalar. Não é todo óleo. Porque nem todo óleo é puro. Então, tem muita mistura química por aí. Então, não tem como saber. É bom dar uma pesquisada. Eu gosto de usar os óleos da doTERRA, tá? Eles têm um custo mais alto, sim. Porque tudo que tem qualidade, né? Vai custar mais. E a aromaterapia é trazer a natureza para dentro. Trabalhar a nível celular também, assim como as frequências vibracionais. Você consegue trabalhar a nível celular. Então, por exemplo, esse óleo aqui que eu tô, ele é de lavanda.
E aí ele serve para ansiedade, para nervosismo, para estresse, para sintomas de ciclo menstrual feminino. Então ele é um coringa, ele é um investimento porque ele é um coringa. E aí você fazer inalações diárias com um óleo que você tem a informação de que ele, né, procede como óleo puro e os benefícios dele, você está fazendo modificações energéticas a nível celular. Fora que você vai ir para aquela respiração consciente que a gente falou antes, lembra? Então, assim, você consegue fazer esse movimento de colocar a natureza para dentro de você. Todos esses óleos, eles são extraídos ou do caule de uma árvore, ou de uma folha de uma planta, ou de uma flor, tá? Ou de uma raiz. Então, assim, é realmente trazer a natureza para dentro de você. Pessoas que querem essa conexão e não estão conseguindo esse tempo, essa disponibilidade, o óleo é muito bom, inclusive para fazer limpeza dos chakras, tá? Eu tenho uma cliente que ela gosta de fazer limpeza dos chakras assim. Ela faz a inalação e aí ela se concentra nesse chakra. Então ela fecha os olhos, faz coloca aqui, faz a inalação. E aí ela vai imaginando que o que ela tá inalando tá entrando e o que ela tá colocando para fora, né, através da boca, também tá saindo. A energia negativa desse chakra também tá saindo. Achei muito interessante ela fazer isso, é muito importante. Então, foi só para concluir a dica 10, tá? Eu sempre tento fazer vídeos menores, mas não dá. Eu sempre quero ficar explicando mais para vocês. Espero que tenha ficado bem compreensível. São dicas que vocês podem realmente acrescentar no dia a dia e são dicas econômicas também, tá bom? Então, assim, levem a terapia para a vida de vocês, levem a terapia a sério, não deixem para procurar um profissional ou um método terapêutico depois que vocês estiverem muito mal emocionalmente, mentalmente. Não façam isso, tá bom? Por você. Todas essas dicas também te levam ao autocuidado e o autocuidado te leva ao autoamor. Então são oportunidades de você se encontrar, tá? De você usar esses momentos para se encontrar, para lembrar de quem você é de fato, do que você gostava, do que você quer. E aí faz esse mapeamento de si mesmo e se conecta com a Mãe Terra, tá? Se conecta com o céu, se conecta com a Terra, porque nós estamos entre eles e nós somos eles, tá bom? É isso, meus amores. Um beijo e boa terapia diária para vocês aí, tá bom? Até a próxima.